Olá, pessoal. Eu sou a psicóloga Flávia Krenhofer. Eu atendo online pelo Skype e presencialmente em Florianópolis, na linha cognitivo-comportamental. Eu vou falar hoje sobre os pensamentos ruminantes obsessivos, que podem configurar ou não o transtorno obsessivo-compulsivo, chamado TOC. Pode ser o toque propriamente dito ou não. Enfim, pode ser somente traços de pensamentos que incomodam e explicar um pouco por que eles aparecem na mente. Então, os pensamentos ruminantes ou obsessivos são aqueles pensamentos que não saem da cabeça, eles são muito chatos, eles preocupam, preocupações assim, sobre o mesmo tema que fica martelando na cabeça, estressando a pessoa e trazendo muita ansiedade, porque em geral a pessoa sabe que seria melhor não se preocupar tanto, mas não adianta, ela não consegue mesmo controlar aquilo. Ela tenta, e quanto mais ela tenta, menos ela consegue fazer esse controle. Acontece que a nossa mente fabrica constantemente pensamentos involuntários que vão e vêm. Então, os pensamentos, eles têm um cunho involuntário, têm um conteúdo de pensamentos que são do inconsciente, que são inexplicáveis. Mas algumas pessoas fixam demais nesses pensamentos de cunho involuntário, chamados assim, provavelmente por um excesso de julgamentos morais, enfim, por alguns fatores que eu vou discutindo ao longo desse e de alguns outros vídeos. Nós dizemos em TCC que são distorções cognitivas, por exemplo, uma visão meio torta da realidade. Isso que seria uma distorção cognitiva, que todo mundo tem em alguma dose, em alguns pensamentos são distorcidos. Ou seria também um excesso de sensibilidade a uma demanda mental. Então, isso significa que todos nós temos algumas vezes pensamentos ruins. Faz parte das melhores famílias, isso faz parte da natureza humana. Esses pensamentos ruins podem vir à mente assim do nada. Por exemplo, pensamentos de cunho violento, agressivo, catastrófico. Então, por exemplo, muitas pessoas relatam de ter um pensamento de se jogar quando estão próximos a uma janela de andar alto, por exemplo. É como se o indivíduo testasse essa ideia na mente, chegando mesmo a sentir um frio na barriga. Então, podem ser ideias bizarras como essa, ideias bizarras como matar alguém, por exemplo. Uma mãe, é um pensamento horrível, uma mãe se vê afogando o bebê como num impulso, e essa mãe fica horrorizada, péssima com a ideia de que, como eu sou tão má. Então, detalhe aí é que entram 1000 julgamentos do gênero, do tipo sou isso, sou aquilo, pensamentos, outros tipos de pensamentos, pensamentos de sexo com santos, coisas assim proibidas, absurdas, que são ditas assim más, enfim, pensamentos de coisas que nós não poderíamos fazer. Então, esses flashes de pensamentos ocorrem muito rapidamente com todo mundo em algum momento na vida, como imagens ou de suicídio, violência, de cunho sexual, trágicos, e nunca são bons, né? Claro, porque se eles fossem bons, não nos afetariam, muito pelo contrário. Podem ser também preocupações mais racionais, não só pensamentos bizarros, mas pode ser também medo de perder emprego, que martela na cabeça, medo de perder dinheiro, o medo de perder alguém, medo de pensamentos, dos próprios pensamentos repetitivos, medo do próprio não domínio da mente. Enfim, qualquer ideia desconfortável que não sai da cabeça da pessoa, ideia super estranha ou preocupações mais práticas, como coisas normais do dia a dia, podem configurar pensamentos ruminantes, traços
de pensamentos obsessivos ou serem mesmo, fazerem parte do transtorno obsessivo compulsivo. Então, se forem hábitos ou pensamentos agradáveis para a pessoa, mas que ela não consegue deixar de fazer porque são agradáveis para ela, como jogar, por exemplo, daí são vícios, é uma outra categoria de problema, no caso, a ser tratado, né? Embora faça parte também de um transtorno compulsivo. Então, pois bem, pessoas sensíveis a pensamentos estranhos, como eu estava falando antes, podem fixar a ideia, em vez de deixar passar ideias bobas que assaltam a mente da gente. Então, algumas pessoas extraem disso um temor do pensamento inoportuno, como se esse pensamento fosse dominar a pessoa. Então, ao sentir a ansiedade causada pelo pensamento ruim, o indivíduo pode cair em um círculo vicioso de ter o pensamento, ficar ansioso e tentar aliviar a ansiedade com alguma ação. Então, aí entram as compulsões, que são justamente os rituais de evitação ou as tentativas de neutralizar a preocupação ou pensamento temido justamente para que ele não ocorra. Então, as ideias obsessivas, que são as que eu falei anteriormente, podem vir sozinhas, sem as compulsões ou rituais, ou seja, fica tudo no pensamento, ou podem deflagrar rituais, hábitos repetitivos para aliviar esse pensamento. Esses rituais podem ser não ações vistas pelos outros, e sim pensamentos também, como contar, e aí também configura um ritual. Existe uma diferença entre obsessão e compulsão, então. Obsessões nós chamamos que são ideias, pensamentos ou imagens que invadem a mente de forma repetitiva. Mesmo sendo consideradas ilógicas, causam muita aflição, muita aflição mesmo, pela falta de controle do portador, digamos, sobre os pensamentos. As temáticas comuns, como eu falei antes, são preocupações com sujeira, contaminação, pensamentos de ferir ou agredir, cunho sexual, do tipo pensamentos pecaminosos, deslocados, relações homossexuais, cenas de sexo com santos, esse tipo de coisa que não se deveria ter, que não é de bom tom praticar. Então, armazenar inutilidades, temática de doença, religião, moral, espiritual, transcendental, são os temas mais ligados às ideias obsessivas e que podem desencadear as compulsões. Quanto mais se tenta evitar essas imagens e pensamentos sem sucesso, pior a pessoa se sente. Então, tentar evitar, tentar afastar o pensamento não é um bom negócio. As compulsões, então, são esses rituais para evitar o desconforto e a angústia que as obsessões trazem. A tentativa de controle sobre os pensamentos obsessivos pode levar à necessidade, no caso aí, de fazer averiguações. Então, algumas compulsões, como eu disse, são apenas mentais e não atuadas, como contar, rezar para neutralizar um pensamento ruim. Então, a tentativa constante de neutralização, ela pode levar à hipervigilância, ela leva à hipervigilância. E aí, o que é a hipervigilância, então? É o esforço para afastar o pensamento ou imagem considerado inadequado. E isso leva a um estado de tensão sempre alerta, deixando a pessoa emocionalmente exausta. Então, os pacientes com traços ou transtorno de toque, eles chegam ao consultório já muito esgotados por esse problema. Quanto mais se tenta evitar algo, mais intensamente esse algo aparece. Então, o temor e a ineficácia de domar esses pensamentos podem levar o indivíduo a ter pensamentos cada vez mais catastróficos, como se simplesmente pensar naquele fato já fosse causar um dano.
e aí isso se diz que é um pensamento mágico. Aí entram superstições com conteúdos mágicos, também podem ser comuns. Nesse caso, existe uma crença que determinados números, cores e outras ações, que cada um tem a sua particular, né? Não tem uma regra. Essas crenças tenham algum tipo de poder neutralizador, essas atitudes, né? Que possam ter algum tipo de poder de neutralizar aquele pensamento ruim. Então, uma dica de tratamento para esse distúrbio tão cansativo e desagradável para a pessoa é tentar não dar importância ou não dar tanta importância a esses pensamentos bizarros. Relaxar, justamente relaxar a hipervigilância. Nós não lutamos de frente com esse tipo de pensamento, nós aceitamos pensamentos estranhos como parte da vida, como coisas que não conseguimos explicar, ao menos ainda, sobre o nosso cérebro. Então, nós não temos controle sobre tudo e nós temos que aceitar também que a vida tem muitas coisas esquisitas, incontroláveis. Né? A vida é cheia de coisas bizarras. Então, eu quero fazer, gostaria, pretendo fazer uma série de vídeos sobre toque, porque esse tema tem aparecido bastante para ser tratado pela linha cognitivo-comportamental, talvez porque a sociedade atualmente tem exigido das pessoas uma capacidade de potência e eficiência difícil da gente bancar. Todos nós somos seres falhos e cheios de defeitos, mas também a gente tem que ter muito em mente que todos temos grandes qualidades. Nos pensamentos ruminantes, nós tendemos a diminuir o valor das nossas qualidades e focar mais nos defeitos ou nas falhas nossas da vida. Então, se você se percebe manifestando muito intensamente esse pensamento na sua vida, e a sua vida não está boa, está sendo atrapalhada demais por isso, então você pode estar tendo transtorno obsessivo compulsivo. Isso tem tratamento e quanto antes melhor. Eu lembro aqui que todos temos traços de transtornos, justamente porque não somos perfeitos. Então era isso por hoje, pessoal. Fica aí o recado, a dica, as dicas desse vídeo. E um grande abraço a todos e até um próximo vídeo que eu pretendo continuar nesse tema, fazendo mais alguns vídeos, aprofundando mais o tema do toque. Um abraço, obrigada.